Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na sequência da liturgia da palavra que nos é apresentada ao longo desses dias da Semana Santa, que antecedem o Tríduo Pascal, nós fomos agora introduzidos no drama da última ceia. Nós veremos com detalhes esse momento de Jesus junto dos apóstolos na Quinta-feira Santa. Mas hoje a liturgia nos recorda um momento em que Jesus faz dois anúncios graves. Primeiro, Jesus anuncia a traição de Judas. Um de vocês que está comigo nesta mesa, que comigo come esta ceia, que comigo caminhou, que eu escolhi pessoalmente, a quem eu dei o poder de expulsar os demônios, a quem eu dei autoridade para realizar milagres em meu nome, a quem eu enviei diante de mim para anunciar a boa nova, um de vocês vai me entregar. A revelação que Jesus faz desconcerta todo o grupo dos apóstolos, claro. E todos se perguntam quem seria. Diante dessa interrogação, Pedro faz um sinal para João, o discípulo amado, para que ele procurasse saber de Jesus de quem se trata, que esse mistério fosse revelado. Então Jesus responde, ainda mistericamente, poderíamos dizer, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E Jesus faz isso a Judas. Só que mesmo diante disso, os apóstolos ainda estão ali meio sem entender de quem se trata, o que está acontecendo. Então, é verdade que Jesus dirá imediatamente a Judas, o que você tem que fazer, faz rápido. Já que você precisa fazer, faz. Simplesmente faça. E Judas imediatamente sai. E os apóstolos ficam se perguntando, mas será que é porque Jesus mandou ele comprar alguma coisa para nós? Ou será que Jesus mandou ele dar alguma coisa para os pobres? Distribuir um pouco do dinheiro que está na bolsa? Não sabiam do que se tratava. Só sabiam de uma coisa. Jesus disse que alguém o iria entregar e que esse alguém era Judas. Agora, o que de fato isso significa? Entendamos bem, o evento da paixão para nós é muito simples de ser entendido. Nós sabemos do que se trata. Nós somos a herança da paixão de Cristo. Para os apóstolos era algo talvez impensável. Por mais que eles estivessem com Jesus tanto tempo, para eles era quase impossível conceber que o evento da paixão de Cristo ocorreria, como ocorreu. Aquilo foi completamente um absurdo para todos eles. Por isso eles não conseguem conectar o que Jesus está falando com as atitudes que estão acontecendo. Mas algo que os olhos não veem está acontecendo ali naquela ceia. Muitas coisas, na verdade, mas nos referindo ao Evangelho de hoje. O evangelista João vai anotar um detalhe. Quando Jesus dá o pão para Judas, e Judas o come, naquele mesmo momento, Satanás entrou em Judas. Satanás não estava no pão. Satanás estava à espera da abertura do coração de Judas. O coração de Judas agora é um coração fechado para Deus. É um coração vazio de Deus. Por isso se torna um lar perfeito para Satanás. O coração de Judas não pertence a Deus. Não mais. Só que, assim como na nossa vida cotidiana, também na vida espiritual, não existe vácuo de poder. Não existe um coração vazio. Ou habita Deus, ou habitará o demônio. Vazio não fica. O próprio Jesus no Evangelho já deu um exemplo em parábola daquela pessoa que o demônio é expulso, vaga no deserto, depois volta e encontra aquela casa vazia, ou seja, aquele coração, aquela alma sem Deus. Não tem um demônio, mas também não tem Deus. Então ele vai, chama outros 7 piores do que ele, e a situação daquele que um dia tinha sido liberto do demônio é pior do que antes. Não existe corações vazios. Não existem. Ou eles estão cheios de Deus,
ou eles serão dominados pelo maligno. Essa é a situação de Judas. E Judas decide a traição de Jesus e sai para executá-la. E São João faz uma anotação muito mais do que cronológica, faz uma anotação teológica. Judas abre a porta e sai, e São João escreve: era noite. Com duas palavras, ele diz: era noite. Mas ele não precisa dizer isso, é uma ceia. Uma ceia, obviamente, se faz à noite. Não era necessário dizer que estava de noite enquanto eles ceavam. De fato, não era necessário. E isso aqui não é para dizer tal coisa. É para dizer que era noite no coração de Judas. Era noite ao redor de Judas, que decidiu trair o Senhor. Mas sobre Judas falaremos amanhã. Um segundo anúncio ainda mais emblemático no que acontece nessa última ceia. Jesus não anuncia apenas a traição de Judas, senão que também anuncia a negação de Pedro. Jesus anuncia que Pedro o negará 3 vezes. E o contexto em que isso acontece é emocionante, porque é profundamente dramático. Jesus está falando da sua missão e da sua partida. Ele diz: como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Pedro, um coração que queria amar muito a Jesus, que queria amar demais a Jesus, que estava aprendendo o que isso significa, mas ao mesmo tempo impetuoso, ao mesmo tempo, de certa forma, inconsequente. Diz a Jesus: mas por que não posso te seguir agora, Senhor? Para onde o Senhor vai? A pergunta de Pedro primeira. Para onde o Senhor vai? Para onde eu vou, Pedro, você não pode me seguir agora, mas você me seguirá mais tarde. Pedro faz uma pergunta e recebe uma promessa. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas você me seguirá mais tarde. Mas Pedro não se contenta com a promessa. Ele precisa entender, ele precisa saber, ele precisa decidir se ele vai ou não. E na verdade já decidiu: eu vou. Só o Senhor me falar, eu vou. Então ele responde para Jesus: mas por que não posso seguir agora? Eu, Senhor, darei a minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. Amanhã, quando virmos a traição de Judas, falaremos mais, mas o Evangelho de domingo, o Evangelho de Lucas, nos trazia Judas que se aproximava de Jesus para o entregar. E Lucas faz uma anotação que é preciosa no Evangelho da Paixão, porque São Lucas ele escreve que Judas se aproxima de Jesus, lhe dá o beijo, que foi o combinado com os soldados, lhe dá o beijo no rosto e o saúda: mestre. E então os soldados sabem, é ele, Jesus. Mas aí Jesus volta-se para Judas e diz uma coisa que é difícil até de entender, vindo de Deus, que é Jesus. Vira-se para Judas e diz: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Interessante isso na boca de Deus, porque é como se Jesus tivesse ficado espantado com o gesto de Judas. É como se Jesus dissesse: eu sabia que você me trairia, mas não sabia que você iria fazer desse jeito. Claro que não, Jesus sabia. Mas, ao mesmo tempo, a dor da traição em Jesus é tão forte que o Senhor expressa: mas com um beijo, Judas, tantas coisas para você fazer, com um beijo. Só que é interessante que essa gravidade do sentimento em Cristo, a gente sente muito semelhante na resposta de Jesus a Pedro. Pedro faz uma promessa. Jesus lhe fez uma, Pedro também faz. Eu darei a minha vida por ti. A promessa de Pedro a Jesus. E Jesus simplesmente responde com essa mesma gravidade:
você dará a sua vida por mim? Espantado, como se estivesse espantado. Você dará a sua vida por mim? Em verdade eu te digo, Pedro, essa noite o galo não cantará antes que você me tenha negado 3 vezes. E aí eu fiquei pensando o que teria passado na cabeça de São Pedro. Com certeza muita coisa. Pedro, impetuoso e forte também, como era, ele deve ter pensado, como assim trairei? Como assim negarei? Eu não, nunca. Não, eu não vou fazer isso. Se vierem os soldados, eu vou para cima deles. Mas eu não vou negar Jesus. De jeito nenhum. Não, se me prenderem e me colocarem na frente do sumo sacerdote, eu não vou dizer que eu não sou discípulo seu. Pelo contrário, eu vou afirmar com todas as forças que eu sou discípulo dele. E esse pensamento, eu imagino ali, comendo a cabeça de Pedro o tempo todo. Mas por que ele disse que eu ia negá-lo? Eu não vou fazer isso. Por que ele falou isso? Só que acontece justamente, nós sabemos, aqui o Senhor está coberto de razão, como sempre. E acontecerá justamente no momento da paixão. E mais uma vez o Evangelho de Lucas faz questão de desenhar da forma mais dolorosa possível o momento da negação de Pedro. Pedro não é preso pelos soldados, batido e maltratado para que ele negue Jesus. Ele não é jogado diante do sinédrio, correndo o risco de ser flagelado se ele não negar Jesus. Pedro está se aquecendo no fogo e uma criada o reconhece. Você também é dos discípulos dele. E diante de uma criada, Pedro nega Jesus. Não foi diante das autoridades, foi diante de uma criada. E depois outros 2 homens vão fazer perguntas semelhantes. E para todos a resposta será a mesma. Eu juro que eu não conheço ele. Eu não sei do que vocês estão falando. E aí então, vai dizer São Lucas no Evangelho que escutamos no domingo, naquele momento Jesus estava próximo, à vista de Pedro, sendo judiado e maltratado. E num lapso de minuto, Jesus olha e acha Pedro no meio daquela multidão e o vê. E quando Jesus olha para Pedro, o galo canta. Pedro se lembra do que Jesus havia anunciado. E vai dizer São Lucas, e ele saiu e chorou amargamente. Pedro saiu e chorou amargamente. Só que eu me pergunto por que Pedro teria chorado tanto. Eu, francamente, porque o choro está conectado ao olhar. Mas eu não consigo enxergar que seja porque Jesus o olhou com desaprovação para dizer, eu te avisei. Na minha opinião, francamente, o que faz Pedro chorar é que depois de ter negado Jesus, quando Jesus, sofrendo, olha para Pedro, ele não consegue ver um olhar diferente do olhar que sempre teve. Aquele mesmo olhar de amor, de bondade, de misericórdia, o mesmo olhar que Jesus tinha quando olhou para Pedro e disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tudo isso desaba sobre Pedro. Não o desapontamento de Jesus, mas a sua misericórdia. Nada tem mais força de nos fazer nos arrepender dos nossos pecados do que a consciência do amor de Deus. Nada consegue nos tirar o pranto pelo nosso crime do que saber que tudo é contra um Deus que nos ama mais do que o universo inteiro. Pedro experimentou isso e saiu desolado daquele lugar. Interessante. O que Pedro viveu foi justamente fraquejar, foi justamente fracassar
naquilo que foram vitoriosos os mártires. Os mártires da igreja foram mártires porque justamente no momento em que eles poderiam salvar-se ou negar a Cristo, eles decidiram perecer para se manterem fiéis a Jesus. Pedro fracassou aqui. Pedro, o primeiro Papa, fracassou aqui. No momento de dar o bom testemunho, ele simplesmente negou Jesus. Só que a história de Pedro não termina aqui, sabemos? O Senhor fez uma promessa para ele. Não foi uma palavra ao léu. Jesus disse, agora você não vai me seguir, mas você vai me seguir mais tarde. E de fato, essa promessa se cumpre. Essa realidade se completa. Muitos anos se passarão, desde esse evento trágico da paixão de Cristo, até um momento lá na frente na história, quando Pedro estará em Roma. Agora a igreja já difundida em boa parte da Ásia e agora já chegou na cidade que é Caput Mundi, que é a cabeça do mundo, que é Roma. E lá, em Roma, Pedro dá o bom testemunho de Cristo, mantendo-se fiel ao Senhor. A perseguição do Império Romano se deságua sobre os cristãos de uma forma absurda. Nero se determina a aniquilar a existência desses seguidores de Cristo. Então os apóstolos, melhor dizendo, os discípulos, os irmãos, os cristãos, decidem proteger o maior patrimônio que tinham. Pedro, a cabeça visível da igreja, o primeiro Papa, aquele que é o apóstolo, que ainda está no nosso meio. Vamos defendê-lo, vamos protegê-lo, vamos guardá-lo. Então organizam todo um esquema para a fuga de Pedro, de forma que ele pudesse sair furtivamente de noite e escapar da perseguição do império num barco de madrugada. Pedro, depois de muito custo, aceita. E naquela noite, num jardim, enquanto ele rezava e esperava a hora de embarcar, em oração, simplesmente ele tem uma visão estranha. Ele abre os olhos e vê Jesus vindo na sua direção. E ele se alegra por um momento, claro. Mas Jesus tem um rosto sério. E Jesus, que vai caminhando, não para em Pedro. Passa por ele e segue adiante, na direção contrária à que Pedro estava indo. E então Pedro pergunta a Jesus, Senhor, onde o Senhor vai? E Jesus volta-se para Pedro e responde, eu vou a Roma para ser crucificado mais uma vez. Quando Pedro escuta Jesus que lhe diz isso, entende onde era o seu lugar. O seu lugar não era de se proteger naquele momento. O seu lugar era de se sacrificar. Ele volta para Roma, continua com os irmãos, é capturado e é crucificado. E como sabemos, na hora da crucificação, Pedro faz um pedido, um último pedido. Eu não sou digno de ser crucificado como foi meu Senhor. Por favor, me permita ser crucificado de cabeça para baixo. Mesmo na hora final, a gente vê que Pedro ainda dói a negação. Ainda dói aquela sexta-feira santa em que ele negou o seu Senhor. Mas naquele momento, ele estava dando o supremo testemunho de Cristo. Ele estava dizendo, eu o conheço. O que ele não foi capaz naquela sexta-feira santa, na sua hora, por graça de Deus, ele pôde. Eu, sim, o conheço. Olhar para Pedro nesse dia de hoje e reconhecer também a nossa situação diante do Senhor. Por vezes vamos cair na nossa fraqueza e a nossa miséria nos arrastará. O que não pode nos acontecer é perdermos a esperança na misericórdia de Deus. Perdemos a confiança no seu infinito amor. Essa semana é a semana do amor que não tem limites. É a semana do amor que vence tudo, inclusive a nossa miséria. Que essa vitória de Cristo seja escancarada diante dos nossos olhos e que nós a vejamos. E que não somente a vejamos, mas a tornemos conhecida através da nossa vida, da nossa busca do Senhor
e da nossa comunhão com Ele para sempre. Que Deus nos ajude a viver esses dias santos com a santidade do nosso viver. Amém.